Olá, meus prezados colegas do CERS TV. Estou aqui com vocês para a gente poder comentar sobre o que estudar em processo penal. Meu nome é Renato Brasileiro de Lima, sou professor do portal Carreira Jurídica de Processo Penal e também de Legislação Criminal Especial. Pessoal, mas e aí? O que estudar em processo penal foi a pergunta que o CERS TV me fez. Sem dúvida alguma, uma pergunta complicada para a gente poder traduzir. E para poder trazer para vocês dados concretos, eu pensei o seguinte, poxa, por que não analisarmos alguns concursos, até mesmo para ter uma resposta mais concreta, mais objetiva? E pesquisando isso, pessoal, trouxe para vocês 4 gráficos mostrando algumas provas no Brasil. Por exemplo, esse primeiro gráfico, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, analisando as provas objetivas de 2010, 2012, 2009 e 2006. Olhando para a tela, você vai perceber que alguns temas foram mais cobrados. Por exemplo, prisão cautelar, 11%, recursos, 13%, ações autônomas de impugnação, 8%. É interessante perceber que essa ênfase maior, ela acaba sendo diretamente relacionada ao cargo pretendido. Ora, se você vai fazer concurso para a defensoria, você vai ser muito acionado pelos seus clientes quando houver um caso de prisão. Então é importante estudar prisão cautelar para um concurso de defensoria pública. E Renato, especificamente o quê? Dentro de prisão cautelar, é interessante estudar prisão em flagrante, principalmente a convalidação judicial trazida lá no artigo 310 pela Lei 12.403, prisão preventiva, liberdade provisória, relaxamento de prisão. Perceba que na prova da defensoria, muita coisa também sobre recursos e ações autônomas de impugnação. Pessoal, o que é natural, amanhã como defensor público, você vai utilizar muito a questão do habeas corpus, você vai se valer demais de recurso. Então você precisa saber o que é um recurso, quais são os seus pressupostos de admissibilidade recursal, pressupostos de natureza objetiva, pressupostos de natureza subjetiva. Isso sem falar na utilização do habeas corpus, seus vários as espécies de habeas corpus, o pedido de medida liminar, quais são as hipóteses que autorizam a impetração de habeas corpus. Na sequência, trouxe para vocês a análise das provas objetivas do MPF. Sem dúvida alguma, um dos concursos mais difíceis do Brasil, Procurador da República, analisando as provas de 2012, 2011, 2008 e 2006. Pessoal, dá uma olhada. Um dos temas mais cobrados, competência. Inquérito policial, olha só, prisão, novamente aparecendo. Por que competência? Porque quando você estuda para concursos federais, você vai perceber que competência é um tema que desperta o interesse do examinador. Por quê? Porque competência é um tema muito vasto. Você precisa saber muito bem qual é a competência da Justiça Militar, qual é a competência da Justiça Eleitoral e qual é a competência da Justiça Federal. Então, pessoal, se você pretende fazer concurso na área federal, esse é um tema que você precisa dominar. Você precisa conhecer a fundo o artigo 109, que vai dizer quais são os crimes julgados pela Justiça Federal. Crimes políticos, crimes contra bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias e empresas públicas federais, crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando caracterizada a transnacionalidade do delito, crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves. Olha o gráfico aí na tela do concurso para o TRF da primeira região. Curiosamente, é o que eu estava dizendo, você vai perceber que para juiz federal da primeira região, competência
é um outro tema muito cobrado, quer dizer, é um tema cobrado. Por quê? Exatamente por conta dessa complexidade que envolve o estudo da competência criminal da Justiça Federal. Então fica a dica, você vai fazer concurso para defensor público federal, juiz federal, procurador da República, procure estudar muita coisa sobre competência. Também competência por prerrogativa de função. Você vai fazer concurso na área estadual, é curioso, eles já dão um enfoque maior em competência territorial. Outra questão interessante, concurso para juiz, pessoal, um tema que é muito cobrado é correlação entre acusação e sentença. Aliás, difícil é você encontrar um concurso para juiz onde o examinador não faça questionamentos sobre a emendácio e sobre a mutatio libelli, artigos 383 e 384 do CPP, que sofreram importantes mudanças com a reforma processual de 2008. Então é um tema que também merece uma especial atenção. Por fim, trouxe aí para vocês, como a última prova, apenas a título de exemplo, a prova aqui para juiz do Estado de São Paulo, fazendo uma análise dos últimos concursos, 2011, 2009 e 2008. Tivemos aí em 2013 também, mas a análise só desses 3 concursos. Você vê que a ação penal é um tema muito cobrado, 18%. Júri, 16%. Pessoal, mais uma vez, porque isso é óbvio, amanhã, se você atuar na área estadual, juiz, MP, júri é um tema muito importante. Então você precisa dominar os princípios constitucionais do júri, conhecer muito sobre aquelas 4 decisões proferidas ao final da primeira fase, pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária. Precisa conhecer a sessão de julgamento e a forma de quesitação aos jurados. Ação penal, repare nisso, também é um tema muito cobrado em concursos estaduais. Eles adoram cobrar ação penal. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso aqui em São Paulo, você vai fazer um concurso em Pernambuco, você vai fazer um concurso no Mato Grosso do Sul, na área estadual, meu amigo, pode estudar ação penal. Professor, o que eu devo estudar? Principalmente os princípios. Então, obrigatoriedade, disponibilidade, indisponibilidade, oportunidade ou conveniência. E também estudar muita coisa sobre aquelas causas extintivas da punibilidade ligadas à ação penal. Eles adoram cobrar em concurso a diferença entre renúncia ao direito de queixa, o perdão concedido pelo querelado, as hipóteses de perempção, a diferença entre decadência e prescrição e também aqueles institutos relacionados à ação penal privada subsidiária da pública. Você precisa saber o que é, quais são os poderes do MP, quando é cabível, qual é o prazo para o seu exercício. Ok? Então, pessoal, do que foi exibido para vocês, fica uma lição muito tranquila e até muito óbvia. Você vai fazer determinado concurso, é importante lembrar quais são as áreas de atuação desse cargo, porque geralmente o examinador vai explorar muito essa área de atuação na sua prova. Uma última observação importante: concursos na área estadual, prestem atenção principalmente a isso aqui, ó, juizados especiais criminais. Na área estadual cobram muito, porque amanhã, atuando como promotor, juiz ou defensor, você vai ter muito serviço lá nos juizados especiais criminais. E uma última observação final, pessoal: não dá para fazer concurso sem estar atualizado. Examinadores adoram verificar se você está lendo os informativos do STF e do STJ. Você vai fazer concursos, por exemplo, pelo CESP, pela UNB, é praticamente jurisprudência. Então não adianta ficar decorando o texto de lei, você tem que estar lendo os informativos do STF e do STJ. E uma outra questão importante: fique atento à atualização legislativa.
Examinador quer saber se você conhece a nova lei de prisões, 12.403, se você conhece a nova lei das organizações criminosas, 12.850, se você conhece a 12.830, que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado. Então, pessoal, lei nova, obrigatoriamente você precisa conhecer. Combinado? Fica então aí a nossa dica. Esperamos vocês aqui nos cursos do portal Carreira Jurídica, nos cursos do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Não deixe de entrar na nossa página no YouTube do CESTV, exatamente para você ter acesso a outros vídeos. Colegas, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau!